Milionário sai chorando do hospital. Um menino de rua olha e diz: "Tio, eu sei como salvar a sua esposa." O homem fica em choque. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Rodrigo Moreira saltou do carro sem sequer desligar o motor. A chuva castigava o asfalto, formando pequenas poças que refletiam as luzes frias do hospital. Seu coração martelava contra o peito enquanto ele empurrava as portas de vidro, ignorando os olhares das recepcionistas e seguranças. "Camila Moreira, onde ela está?" Sua voz soou como um trovão no saguão. Uma enfermeira olhou para ele com hesitação. "Senhor, precisamos que o senhor se acalme." "Não vou me acalmar. Minha esposa está aqui. Eu quero vê-la." O hospital cheirava a álcool e desinfetante, mas Rodrigo só sentia o gosto amargo da ansiedade. Uma médica surgiu, ajustando os óculos com um olhar cauteloso. "O senhor é o marido de Camila Moreira?" Rodrigo apenas assentiu, a respiração entrecortada. "Preciso que venha comigo." Ela o guiou por um corredor estreito e frio. O barulho distante de monitores cardíacos e passos apressados reverberava pelas paredes. Então, ela parou diante de uma porta, hesitando por um instante antes de abri-la. Rodrigo viu a esposa deitada na cama, pálida, tubos conectados ao seu corpo magro. Um bip ritmado ecoava no silêncio sufocante do quarto. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aconteceu com ela? Sua voz saiu mais baixa agora, como se falar alto pudesse quebrá-la ainda mais. A médica suspirou. "O acidente foi severo. Um impacto forte. Estamos monitorando seu estado neurológico, mas no momento ela está em coma." Rodrigo piscou algumas vezes, sentindo o mundo girar. Ele segurou o corrimão da cama com força, os dedos tremendo. Como assim? Ela estava bem hoje de manhã." A médica manteve o olhar clínico, mas algo na forma como desviou os olhos fez com que um arrepio subisse pela espinha de Rodrigo. "Nós fizemos tudo o que podíamos. Fizemos tudo o que podíamos." A frase martelava na cabeça dele como uma sentença de morte. O peito de Rodrigo subia e descia de forma irregular. Ele sempre acreditou que dinheiro poderia resolver qualquer problema, mas ali, diante daquela cama, sua fortuna não valia nada. De repente, um bip mais longo ecoou no quarto. O monitor cardíaco oscilou por um segundo, depois estabilizou. A médica olhou para a tela, franzindo a testa. Rodrigo sentiu o desespero crescer. "Isso foi normal? O que está acontecendo?" "Tivemos uma leve alteração nos sinais vitais." Ela respondeu rápido demais. Nada com que se preocupar. Mas Rodrigo percebeu quando uma enfermeira ao lado digitou algo apressadamente no tablet e lançou um olhar tenso para a médica. Ele queria fazer mais perguntas, queria gritar até arrancar a verdade de alguém, mas sua mente estava um caos. Depois de minutos ali parado, Rodrigo sentiu que precisava de ar. Saiu do quarto como se estivesse se afogando e percorreu os corredores, sem rumo. Cada passo ecoava como um peso extra em seu peito. Até que, ao cruzar a saída do hospital, ele ouviu uma voz baixa atrás dele. "Eu sei como salvar sua esposa. Se você quiser salvá-la, precisa me ouvir agora." Rodrigo parou no mesmo instante. Virou-se e viu um garoto, não mais que 13 ou 14 anos, os cabelos escuros desgrenhados, roupas sujas e um olhar intenso demais para alguém tão jovem. O menino não parecia estar ali por acaso. "O quê?" Rodrigo franziu a testa. O garoto avançou um passo. "Você quer mesmo saber o que aconteceu com ela? Porque o que te contaram não foi toda a verdade." Rodrigo sentiu um arrepio na nuca. A chuva caía fina sobre os dois, enquanto a promessa silenciosa daquele menino mudaria sua vida para sempre. Rodrigo encarou o garoto por um momento, a mente ainda girando. O peso da noite, da chuva fina e da notícia devastadora sobre Camila tornavam tudo ainda mais surreal. "O que você disse?" Sua voz saiu áspera, desconfiada. O menino, magro e com olhos profundos demais para a pouca idade, olhou ao redor antes de se aproximar mais.
Ela estava investigando o hospital. Alguma coisa muito errada. Rodrigo soltou um riso incrédulo, passando as mãos pelo rosto molhado. Você está brincando comigo? Quem é você, Daniel? O garoto enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta gasta. Eu conhecia sua esposa. Ela ajudava muita gente, inclusive a mim. Rodrigo piscou, sentindo a impaciência crescer. E o que isso tem a ver com o acidente dela? Daniel hesitou por um segundo, depois respirou fundo. Ela sabia de algo que não devia. Rodrigo sentiu um nó no estômago. Ele queria afastar aquilo como um devaneio de um menino qualquer, mas algo no olhar de Daniel o fez parar. Se você quer mesmo descobrir, precisa começar com as coisas dela. Ela me contou que guardava tudo num lugar seguro. A chuva engrossava, tornando o silêncio entre os dois ainda mais pesado. Rodrigo sentia-se ridículo, dando ouvidos a um garoto de rua, mas o rosto de Camila pálida na cama de hospital continuava pulsando em sua mente. Se eu descobrir que isso é alguma brincadeira, começou, mas Daniel apenas deu de ombros. Não é, e você vai ver isso por si mesmo. Rodrigo chegou em casa pouco depois da meia-noite, ainda tenso. Ele entrou no apartamento espaçoso e silencioso, sentindo o vazio gritar ao seu redor. Camila sempre estava ali, preenchendo o espaço com sua energia, suas histórias. Agora, só havia o eco de sua ausência. Ele tirou o casaco, mas não acendeu as luzes. Apenas seguiu direto para o escritório de Camila. A mesa dela estava como sempre, papéis organizados, um porta-retratos deles dois juntos na praia, um aroma sutil de lavanda. Rodrigo puxou a cadeira e começou a revirar as gavetas. Nada parecia estranho à primeira vista. Alguns cadernos, documentos, pastas com papéis sobre seus projetos sociais. Mas quando ele puxou a última gaveta, percebeu que estava trancada. Ele vasculhou as chaves de Camila na mesa de cabeceira e, depois de algumas tentativas, conseguiu abrir. Ali dentro havia um caderno preto, pequeno e discreto. Rodrigo o pegou com mãos trêmulas. As primeiras páginas eram anotações comuns, mas conforme ele avançava, a caligrafia de Camila ficava mais apressada, as palavras carregadas de tensão. Algo não está certo no hospital. Registros que não batem, pacientes que entram para procedimentos simples e desaparecem. Conversei com uma enfermeira que está com medo. Rodrigo sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele folheou mais rápido. Algumas páginas estavam rabiscadas, como se Camila estivesse escrevendo tudo às pressas. Preciso falar com Rodrigo sobre isso, mas não sei como. Ele nunca acredita nessas coisas. Talvez precise de mais provas antes de contar a ele. O peito de Rodrigo se apertou. Ele sentiu uma mistura de culpa e angústia. Nos últimos meses, Camila tentou várias vezes falar com ele sobre seu trabalho no hospital. Mas Rodrigo sempre estava ocupado demais. Negócios, reuniões, dinheiro. Ele simplesmente achava que era mais um dos seus projetos de caridade. Agora, segurando aquele caderno, ele sabia que ela estava tentando dizer algo muito mais sério. Rodrigo continuou virando as páginas até encontrar um nome circulado várias vezes. Daniel. Seus olhos se arregalaram. Camila já sabia sobre o garoto. E, de alguma forma, Daniel parecia saber exatamente o que ela estava investigando. Rodrigo fechou o caderno devagar, o coração martelando no peito. O que quer que estivesse acontecendo, não era coincidência. O acidente de Camila pode não ter sido um acidente. E agora ele precisava descobrir toda a verdade. Rodrigo não conseguiu dormir. As palavras no caderno de Camila ainda latejavam em sua mente, cada frase rabiscada como um grito silencioso que ele ignorara por tempo demais. Preciso de mais provas antes de contar a ele. Ela quis envolvê-lo, mas não teve tempo. Agora, tudo que lhe restava eram fragmentos do que sua esposa estava tentando descobrir antes de ser silenciada. O nome de Daniel, circulado diversas vezes no caderno, era a única pista concreta que tinha. O garoto sabia mais do que deixara transparecer, e Rodrigo precisava encontrá-lo de novo. Mas Daniel não tinha telefone.
Não tinha endereço. Era como procurar um fantasma. Então, Rodrigo fez o que Camila teria feito. Voltou para os lugares onde ela fazia a diferença. O orfanato ficava em uma rua afastada do centro da cidade. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com muros altos e um pequeno portão de ferro. O nome desbotado na placa indicava que o local já vira dias melhores. Rodrigo estacionou o carro e desceu, sentindo um nó na garganta ao se lembrar das incontáveis vezes que Camila mencionara aquele lugar. As crianças precisam de carinho, Rodrigo. Elas precisam saber que não estão sozinhas. Ele nunca dera muita atenção. Agora isso o corroía por dentro. O portão estava apenas encostado. Ele entrou e caminhou pelo pátio, onde algumas crianças brincavam com bolas velhas e bonecos desgastados. Um grupo menor desenhava no chão com giz colorido, enquanto uma freira observava tudo com um olhar atento. Assim que viu Rodrigo, sua expressão mudou. Senhor Moreira? Rodrigo assentiu, passando uma mão pelo cabelo molhado de suor. A senhora me conhece? Claro, Camila falava muito sobre você. A freira se aproximou, enxugando as mãos no avental gasto. Eu sou irmã Teresa, sinto muito pelo que aconteceu com sua esposa. As crianças ficaram arrasadas. Rodrigo olhou para elas, que agora o observavam com curiosidade. Um garotinho se escondeu atrás da irmã Teresa. Outro, uma menina de cabelos crespos e olhar atento, apertou os lábios antes de perguntar. A senhora Camila vai voltar? Rodrigo engoliu em seco. Eu espero que sim. A freira olhou para ele com compreensão e fez um gesto para que a seguisse para dentro do prédio. O escritório da irmã Teresa era pequeno e simples. Havia uma mesa de madeira antiga, algumas estantes com livros e um crucifixo pendurado na parede. Ela puxou uma cadeira e ofereceu outra a Rodrigo, que se sentou, tentando conter a impaciência. Camila vinha aqui toda semana. A irmã começou mexendo nos papéis sobre a mesa. Nunca faltava, sempre com um sorriso, sempre com alguma coisa para ajudar, mas nos últimos tempos ela parecia diferente. Rodrigo franziu a testa. Diferente como? Preocupada, distraída, como se estivesse carregando um peso muito grande. Ele assentiu lentamente. Ela chegou a comentar algo sobre o hospital. A freira hesitou. Ela não era do tipo que compartilhava suas preocupações facilmente. Mas ela se levantou e caminhou até uma gaveta trancada, retirando um envelope pardo. Ela me pediu para guardar isto. Disse que, se algo acontecesse, talvez você viesse buscar. Rodrigo pegou o envelope, o coração martelando. Camila sabia que estava em perigo. Ele abriu o envelope ali mesmo, puxando um maço de papéis. Eram cópias de documentos médicos, listas de nomes, datas de internações e transferências de pacientes. Mas havia algo estranho. Vários nomes estavam riscados. Ela disse o que tudo isso significa? Rodrigo perguntou. A irmã Teresa negou com a cabeça. Só pediu para eu não comentar com ninguém. Rodrigo virou mais algumas páginas e então viu algo que fez seu estômago revirar. O nome Daniel estava ali. Não como funcionário, nem como paciente, mas em uma lista de crianças desaparecidas. Rodrigo ergueu os olhos, sentindo o peso do silêncio no ambiente. Daniel, ele já esteve aqui, não é? A freira suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Sim, mas um dia ele sumiu, como muitos outros. Rodrigo sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. Aquela não era apenas uma investigação. Camila estava mexendo com algo muito mais sombrio do que ele imaginava. E agora, sem querer, ele também estava no meio disso. Rodrigo saiu do orfanato com o envelope guardado sob o braço, a mente fervilhando. Ele precisava encontrar Daniel e dessa vez não descansaria até ter respostas. Rodrigo dirigiu de volta para casa com as mãos apertadas no volante, os nós dos dedos brancos de tensão. O envelope pardo repousava no banco do passageiro como uma bomba prestes a explodir. Ele tentou racionalizar. Poderia ser um engano, poderia ser um caso isolado, mas seu instinto dizia o contrário. O nome de Daniel estava na lista de crianças desaparecidas.
O garoto não parecia perdido. Ele estava se escondendo. Rodrigo entrou na garagem do prédio, desligou o motor e ficou sentado ali por alguns instantes, respirando fundo. Não havia mais volta. Ele estava prestes a mergulhar na mesma investigação que colocou Camila em coma. Seus olhos foram até o envelope. A resposta estava ali dentro. No apartamento, Rodrigo jogou o casaco sobre o sofá, serviu-se de um copo de uísque e abriu o envelope com mãos trêmulas. As primeiras páginas eram relatórios médicos. Ele folheou rapidamente até encontrar algo que fez seu estômago revirar. Fotos. Elas mostravam prontuários rasurados, registros médicos de pacientes que entraram no hospital e, de alguma forma, desapareceram. O mais perturbador era que muitas dessas pessoas não eram oficialmente registradas como falecidas. Elas simplesmente sumiram dos registros após serem internadas. Ele virou mais algumas páginas e viu uma imagem granulada de uma câmera de segurança. Era o corredor do hospital. E no centro da foto, Camila. Ela segurava uma pasta contra o peito e parecia olhar para trás, como se estivesse sendo seguida. Rodrigo engoliu em seco. Camila sabia que estava sendo observada. Suas mãos apertaram os papéis com mais força. O acidente não foi um acidente. Mas antes que pudesse aprofundar-se mais, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando. Ele se levantou e foi até a janela. A rua lá embaixo estava quase deserta, mas um carro preto estava estacionado do outro lado, os vidros escuros. Rodrigo tentou ignorar a paranoia e voltou para a mesa. Mas então, de relance, percebeu um movimento sutil no retrovisor daquele carro. Alguém estava ali dentro e estava olhando para ele. Rodrigo não era um homem facilmente assustado. Passara a vida lidando com gente poderosa e aprendendo a enxergar quando alguém queria puxar o seu tapete. Mas isso era diferente. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. Pegou o celular e digitou uma mensagem para um contato influente que tinha dentro da polícia. Mas antes que pudesse enviá-la, as luzes do apartamento piscaram por um segundo. E então, o interfone tocou. Rodrigo congelou. O som estridente cortou o silêncio do apartamento. Ele andou devagar até o aparelho e apertou o botão. Sim, por um momento tudo que ouviu foi ruído estático. E então, uma voz distorcida, baixa, quase um sussurro. Pare de cavar. Rodrigo ficou sem ar. O interfone desligou sozinho. Ele se virou rápido para a janela, mas o carro preto já não estava mais lá. Seu coração disparava. Alguém sabia que ele estava investigando. Ele precisava sair dali. Agora. Rodrigo saiu do prédio tentando parecer calmo. Seus olhos varreram a rua. Nenhum carro suspeito à vista. Ele andou alguns quarteirões a passos rápidos até virar uma esquina e entrar em um beco estreito. Encostou-se contra a parede fria, tentando organizar os pensamentos. Eu disse que isso ia acontecer. Rodrigo virou-se no mesmo instante. Daniel estava ali, encostado contra uma pilha de caixotes, as mãos nos bolsos da jaqueta surrada. Rodrigo rosnou. Daniel ergueu uma sobrancelha. Você foi seguido, né? Rodrigo ficou em silêncio. Daniel suspirou e caminhou até ele. Eles estão de olho em você, assim como estavam na Camila. Rodrigo sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome da esposa. Quem são eles? Daniel hesitou. Eu não sei exatamente, mas sei que são poderosos. Eu já vi gente simplesmente desaparecer depois de começar a fazer perguntas. Rodrigo cruzou os braços. Como você sabe tanto sobre isso? O garoto desviou o olhar. Porque eu devia ser um deles. Rodrigo franziu a testa. Daniel inspirou fundo antes de continuar. Eu e outros garotos fomos levados para o hospital. Nos disseram que íamos receber cuidados, comida, um lugar para dormir. Mas alguma coisa estava errada. Rodrigo sentiu os punhos se fecharem. O que aconteceu? O garoto engoliu em seco. A maioria de nós nunca saiu de lá. Um silêncio pesado pairou no ar. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Como você escapou? Camila. Daniel olhou para ele.
Ela me tirou de lá antes que fosse tarde demais, mas sabia que, se não fizesse nada, outras crianças iam sumir também. Então começou a investigar. Rodrigo passou uma mão pelo rosto. E agora ela está em coma. Daniel assentiu, a expressão sombria. Foi por isso que te procurei. Eu não posso fazer isso sozinho. Rodrigo respirou fundo. Estava diante de um garoto que sobreviveu, de uma história que sua esposa tentou impedir. Ele fechou os olhos por um instante. Camila tentou alertá-lo e ele ignorou. Mas agora, Rodrigo sabia que não podia mais recuar. Ele olhou para Daniel com determinação. Então, vamos até o fim. E dessa vez, ninguém iria silenciá-los. O plano de Rodrigo era simples, mas arriscado. Se havia algo escondido sobre o estado de Camila, os registros médicos seriam a primeira peça do quebra-cabeça. E se alguém no hospital estivesse manipulando informações, ele precisava ver com os próprios olhos. O problema? Acesso a esses dados não era algo que qualquer pessoa conseguia. Mas Rodrigo não era qualquer pessoa. Seu nome tinha peso, sua fortuna, influência. E ele estava disposto a usá-las para abrir as portas certas. Na manhã seguinte, Rodrigo entrou no hospital de cabeça erguida. Vestia um terno escuro impecável, a postura confiante de um homem que não aceitava negativas. A recepcionista olhou para ele com cautela. Era a mesma mulher que o vira perder o controle no dia do acidente de Camila. Senhor Moreira, sua voz foi educada, mas carregada de tensão. Quero falar com o diretor do hospital. Agora. A mulher engoliu em seco. O diretor está em reunião, mas posso agendar um horário. Não. Rodrigo apoiou as mãos no balcão, inclinando-se levemente. Eu pago mais impostos do que metade desse hospital vale. Ou ele me atende agora, ou eu faço uma ligação e garanto que o nome dele saia amanhã na capa dos jornais. A recepcionista abriu e fechou a boca. Um momento. Ela pegou o telefone e ligou para alguém. Em menos de um minuto, Rodrigo foi conduzido para uma sala privada. O escritório do diretor do hospital era elegante e frio, com móveis minimalistas e um aroma artificial de ambiente esterilizado. O homem atrás da mesa, de terno bem cortado e óculos finos, levantou-se com um sorriso forçado. Senhor Moreira, a que devo o prazer? Rodrigo não perdeu tempo. Quero acesso completo ao prontuário da minha esposa. O sorriso do diretor não vacilou, mas Rodrigo percebeu a forma como ele ajustou a gravata. O senhor já recebeu todos os relatórios médicos. Não confio nesses relatórios. Quero ver os arquivos originais. Tudo. O diretor deu uma risada baixa. Compreendo sua angústia, mas há protocolos, Sr. Moreira. Nem mesmo familiares podem acessar certos documentos médicos sem autorização. Rodrigo interrompeu com um tom frio. Vamos poupar tempo. Sei que um pedido oficial levaria semanas. Sei que advogados só atrasariam isso ainda mais. Mas eu também sei que esse hospital não quer chamar atenção, principalmente com um caso como esse. O diretor piscou, medindo suas palavras. Rodrigo recostou-se na cadeira. Ou me dão acesso agora, ou eu garanto que essa história saia na mídia. Imagine os repórteres perguntando por que um simples pedido de prontuário virou uma questão de segurança. O hospital tem algo a esconder? O diretor apertou os lábios. Então, pegou o telefone. Diga à doutora Helena para liberar o acesso ao prontuário completo da senhora Moreira. Imediatamente. Rodrigo não sorriu, mas por dentro sabia que tinha vencido a primeira batalha. Pouco depois, Rodrigo foi escoltado até a ala de registros médicos. Um médico jovem, de jaleco branco e olhos cansados, o esperava ao lado de um computador. O senhor pode visualizar os arquivos aqui, mas não pode imprimir ou fotografar nada. São protocolos internos. Rodrigo apenas acenou com a cabeça. O médico digitou algumas senhas e abriu o prontuário de Camila. Rodrigo se inclinou para ler. As informações pareciam normais no início. Exames, evolução do quadro clínico, procedimentos médicos. Mas então, algo chamou sua atenção. Havia um intervalo de 6 horas sem qualquer anotação. Era incomum.
Todo paciente em estado crítico tem seu estado monitorado de hora em hora, mas entre 23 horas e 5 horas, nada fora registrado. Rodrigo olhou para o médico. Por que há um intervalo aqui? O homem franziu a testa. O sistema pode ter pulado alguma atualização. Rodrigo não acreditou. Tem certeza? O médico hesitou. Bom, posso puxar os registros de segurança do sistema. Isso nos diria se houve alguma edição nos arquivos. Ele digitou mais alguns comandos. Rodrigo observava atentamente enquanto a tela carregava. Então, o rosto do médico empalideceu. O que foi? Rodrigo se inclinou. O médico engoliu em seco. Alguém apagou esses registros manualmente. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. O quê? O médico apontou para a tela. Aqui diz que os arquivos foram removidos do sistema às 5h12 da manhã. Isso não acontece por erro. Alguém entrou aqui e deletou os registros. Rodrigo fechou as mãos com força. Alguém apagou informações importantes sobre Camila. Tem como saber quem foi? O médico hesitou. Talvez, mas eu teria que acessar logs que são restritos apenas para administradores. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Consegue fazer isso? O médico o olhou, avaliando o risco. Então, lentamente, assentiu. Ele digitou mais alguns comandos, enquanto Rodrigo sentia a tensão subir. E então, um nome apareceu na tela. Dr. Marcelo Andrade. Rodrigo leu o nome várias vezes. Quem é ele? O médico passou a mão pelo rosto. É um dos médicos responsáveis pela ala de pacientes graves. Ele esteve de plantão na noite em que sua esposa foi internada. Rodrigo sentiu uma onda de adrenalina. Onde eu encontro esse desgraçado? O médico hesitou. Acho melhor o senhor ser discreto. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Precisava manter a calma. Se fizesse muito barulho, poderia alertar as pessoas erradas. Mas agora tinha um nome, um responsável pelo sumiço de informações cruciais sobre Camila. E isso mudava tudo. Rodrigo saiu do hospital sentindo-se mais inquieto do que quando entrou. Agora, ele sabia que estava certo. Camila não sofreu um simples acidente. Alguém quis apagar seus rastros. Ele atravessou o estacionamento, os pensamentos fervilhando, quando notou algo que fez sua respiração travar. O mesmo carro preto que vira na noite anterior estava estacionado do outro lado da rua. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Ele fingiu não perceber, mas acelerou os passos, pegou o telefone e discou rapidamente. Daniel! A voz do garoto soou do outro lado. O que foi? Rodrigo entrou no carro e ligou o motor. Acho que estou sendo seguido. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, Daniel disse algo que fez a nuca de Rodrigo arrepiar. Então eles já sabem que você está cavando. Rodrigo engoliu em seco e olhou pelo retrovisor. O carro preto ainda estava lá. E dessa vez, ele não estava sozinho. Rodrigo manteve o olhar fixo no retrovisor. O carro preto ainda estava parado do outro lado da rua, os vidros escurecidos impossibilitando qualquer visão do interior. O coração batia forte. Ele sabia que aquilo não era coincidência. Depois de tudo que descobriu no hospital, eles estavam o vigiando. Ele apertou o volante, os pensamentos disparando. O que devia fazer? Seguir dirigindo como se nada tivesse acontecido? Ir até aquele carro e encarar quem quer que estivesse ali dentro? Não, isso seria estupidez. Rodrigo respirou fundo e acelerou. Se estavam atrás dele, logo revelariam suas intenções. E ele não precisou esperar muito. Assim que virou a esquina, um segundo carro surgiu no retrovisor. Prata, modelo discreto, mas com 2 homens dentro. O alerta em sua mente soou alto. Estavam seguindo ele. Rodrigo manteve a velocidade normal, tentando não demonstrar que havia notado. Pegou um caminho alternativo, ruas menores e menos movimentadas. Mas o carro continuou atrás dele. Não era mais paranoia. Isso era real. Rodrigo sabia que não podia ir para casa. Se estavam o seguindo, era porque queriam impedi-lo. E ele duvidava que fosse com palavras amigáveis. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Daniel, onde você está? A voz do garoto soou abafada. No lugar de sempre. Por quê? Preciso de um lugar seguro.
Houve uma pausa. Então, Daniel respondeu: "Me encontra no galpão na rua 17. Rodrigo não questionou, apenas desligou e acelerou, pegando um atalho para despistar os perseguidores. Mas quando olhou pelo retrovisor novamente, seu estômago revirou. O carro ainda estava lá, e agora outro veículo apareceu atrás dele. Eles não estavam só o seguindo. Estavam cercando ele. Rodrigo virou bruscamente para a direita, pegando uma rua escura e estreita. O carro preto acelerou atrás dele, enquanto o segundo fechava a saída por trás. Armadilha. Rodrigo sabia que tinha poucos segundos para agir. Sem pensar duas vezes, jogou o carro para cima de uma lixeira na calçada e subiu no meio-fio. As rodas derraparam, mas ele conseguiu entrar em um beco lateral apertado. Ouviu pneus cantando atrás de si. Eles não desistiriam. Rodrigo pisou fundo no acelerador, saindo do beco e dobrando uma esquina. Conseguiu ver um pequeno armazém abandonado mais à frente. O galpão. Daniel estava lá. Ele acelerou na direção do prédio, mas antes que pudesse reagir, um terceiro carro surgiu do nada, bloqueando a rua. Rodrigo tentou frear, mas era tarde demais. O carro bateu no meio-fio e rodou na pista. O impacto fez seu corpo sacudir violentamente contra o banco, e por um segundo, tudo ficou embaralhado. Seu peito subia e descia rápido. A adrenalina estava no limite. E então ele viu 2 homens saindo de um dos carros. Eles estavam armados. Rodrigo tentou destravar o cinto de segurança com mãos trêmulas. O tempo parecia desacelerar. Os passos dos homens ecoavam no asfalto molhado. Então, um grito. "Rodrigo, aqui!" Ele virou a cabeça. Daniel estava no alto do galpão, segurando algo. Antes que pudesse entender, um objeto pesado voou pelo ar e acertou um dos homens na cabeça. Ele cambaleou, xingando alto. Rodrigo olhou para cima e viu Daniel no alto do galpão, segurando uma barra de ferro que acabara de soltar do corrimão da escada enferrujada. O outro homem olhou para cima, distraído. Foi a chance que Rodrigo precisava. Ele chutou a porta do carro e correu. Daniel já estava na saída do galpão acenando. "Vem logo!" Rodrigo não olhou para trás, apenas correu. Atrás dele, ouviu gritos furiosos. Mas eles não podiam atirar ali, não em um bairro movimentado. Rodrigo entrou no galpão e Daniel puxou a porta de ferro para baixo, trancando-a rapidamente. Ambos ficaram ofegantes no escuro, ouvindo o barulho dos passos lá fora. "O que porra foi isso?" Rodrigo perguntou, ainda sem fôlego. Daniel encostou-se na parede, os olhos arregalados. "Isso foi um aviso. Eles querem que você pare." Rodrigo passou a mão pelo rosto, sentindo a adrenalina pulsar. "E o que acontece se eu não parar?" Daniel engoliu em seco. "Da próxima vez, eles não vão errar." Rodrigo passou os minutos seguintes tentando controlar a respiração. As mãos ainda tremiam. Ele quase morreu. Aqueles homens não estavam brincando. "Você acha que foi quem?" Ele perguntou, olhando para Daniel. O garoto respirou fundo. "Eles. As mesmas pessoas que estavam atrás da Camila." Rodrigo fechou os olhos. Agora, ele tinha certeza absoluta. Não era paranoia. Não era teoria da conspiração. Alguém poderoso não queria que ele continuasse investigando. E estavam dispostos a matá-lo por isso. Daniel o observava. "Você quer mesmo continuar com isso?" Rodrigo abriu os olhos, um brilho determinado neles. "Eles tentaram me matar hoje. O que você acha?" O garoto sorriu de lado. "Que agora estamos jogando de verdade." Rodrigo respirou fundo. Se iam jogar, então ele ia vencer. Mas dessa vez, teriam que agir com mais cautela. Eles precisavam de um plano. E não podiam errar. Rodrigo ainda sentia a adrenalina correndo pelo corpo, quando ele e Daniel deixaram o galpão na calada da noite. Haviam esperado horas até terem certeza de que não estavam mais sendo seguidos. O ataque não fora um susto, fora um aviso claro. Agora, mais do que nunca, Rodrigo sabia que não podia confiar em ninguém. Mas naquela madrugada, enquanto dirigia pelas ruas vazias da cidade, uma mensagem inesperada chegou ao seu celular.
Número desconhecido. Se quiser saber a verdade sobre sua esposa, me encontre amanhã às 10 horas no estacionamento subterrâneo do hospital. Venha sozinho. Rodrigo leu a mensagem 3 vezes. O hospital. O coração de toda essa conspiração. E alguém lá dentro queria falar com ele. Daniel olhou para ele do banco do passageiro. Tem certeza que isso não é uma armadilha? Rodrigo suspirou. Pode ser, mas também pode ser nossa melhor chance de descobrir o que realmente aconteceu com a Camila. O garoto cruzou os braços. Se você for, eu vou junto. Rodrigo negou com a cabeça. Não, se for uma armadilha, você não pode se arriscar. Daniel hesitou, mas assentiu lentamente. Rodrigo sabia que aquela noite seria longa, e amanhã ele descobriria até onde aquela conspiração ia. Às 9h55, Rodrigo estacionou o carro em uma vaga afastada no subsolo do hospital. O lugar era mal iluminado, com lâmpadas piscando e um eco estranho no ambiente. Ele manteve as mãos firmes no volante, os olhos atentos a qualquer movimento. Às 22h02, passos ecoaram pelo estacionamento. Rodrigo saiu do carro e viu um homem aproximando-se lentamente. Jaleco branco, cabelos desgrenhados, olhar tenso. Ele parecia nervoso. Senhor Moreira? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Rodrigo estreitou os olhos. Quem é você? O homem olhou ao redor antes de falar. Meu nome é Gustavo. Eu trabalho no setor de registros médicos do hospital. Rodrigo cruzou os braços. Por que me chamou aqui? O homem respirou fundo. Porque estou cansado de ficar calado. Porque eu sei o que fizeram com sua esposa. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Fale. Gustavo passou a mão pelo rosto, olhando para os lados antes de continuar. Camila estava perto de descobrir algo muito sério. Eu não sei todos os detalhes, mas ela tinha provas. Tinha nomes, documentos, e estava prestes a denunciar. Rodrigo sentiu o coração apertar. E então, ela sofreu um acidente. O homem assentiu. Mas não foi um acidente, Sr. Moreira. Foi uma queima de arquivo. Rodrigo sentiu o corpo gelar. Gustavo tirou algo do bolso do jaleco. Um pendrive. Isso aqui tem a última gravação que Camila fez dentro do hospital. Rodrigo pegou o objeto com mãos trêmulas. O que tem nela? O funcionário olhou diretamente em seus olhos. A verdade. Rodrigo dirigiu direto para um local seguro, um pequeno hotel de beira de estrada, onde ninguém o conhecia. Com as cortinas fechadas e Daniel ao seu lado, ele ligou o notebook e inseriu o pendrive. O arquivo apareceu na tela. Vídeo. Rodrigo respirou fundo e deu play. A imagem tremia um pouco, como se a câmera estivesse escondida no bolso de um jaleco. O áudio era abafado, mas era possível distinguir vozes. Isso não está certo. Rodrigo reconheceu a voz de Camila. Seu coração acelerou. A gravação mostrava um corredor do hospital, possivelmente uma ala restrita. Camila andava discretamente, enquanto sua respiração pesada indicava que estava nervosa. Então, ela parou perto de uma porta entreaberta. Dentro, 2 pessoas conversavam. A voz de um homem soou primeiro. Eles já transferiram os novos pacientes? Outra voz, mais baixa, respondeu. Sim, o procedimento está marcado para esta noite, mas precisamos nos livrar dos registros. Camila prendeu a respiração e Rodrigo sentiu o corpo inteiro tensionar. O primeiro homem continuou. Se alguém descobrir o que estamos fazendo, tudo desmorona. Precisamos garantir que ninguém tenha acesso aos arquivos. Se necessário, eliminamos quem estiver no caminho. A gravação ficou instável, como se Camila estivesse se afastando apressadamente. Mas antes do vídeo cortar, algo aconteceu. Uma voz chamou seu nome. Camila! A câmera virou bruscamente e por um segundo Rodrigo viu o rosto de um homem. E então, a gravação acabou. Rodrigo ficou em silêncio absoluto. A respiração de Daniel era pesada ao lado dele. Ela foi pega, o garoto murmurou. Rodrigo apertou os punhos. Ela descobriu algo muito grande e tentaram silenciá-la. O peito de Rodrigo ardia. Ele sentiu raiva, ódio. Agora, ele sabia que aquilo não era apenas sobre Camila.
O hospital era apenas a ponta do iceberg. E ele não ia parar até derrubar tudo. O quarto de hotel estava mergulhado em um silêncio pesado. Rodrigo ainda encarava a tela do notebook, a gravação pausada exatamente no momento em que Camila era descoberta. Daniel, sentado na cama, roía uma unha, a perna balançando de inquietação. Isso é grande, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Mas ainda não é o suficiente para derrubar quem está por trás disso. Rodrigo desviou os olhos da tela, sentindo o estômago revirar. Temos uma gravação onde eles falam sobre transferências, apagamento de registros e eliminação de provas. Se levarmos isso para a polícia, é o bastante para abrirem uma investigação. Daniel soltou uma risada curta e amarga. Você realmente acha que a polícia vai fazer alguma coisa? Se essas pessoas têm influência dentro de um hospital inteiro, acha que não tem dentro da força policial também? Rodrigo passou a mão pelo rosto. Ele odiava admitir, mas Daniel estava certo. Se essas pessoas eram tão poderosas, envolver a polícia sem provas concretas poderia ser um erro. Eles precisavam de algo maior. Algo que ligasse o hospital diretamente aos desaparecimentos. E foi então que Rodrigo se lembrou de algo. Ele pegou o envelope que recebera no orfanato e começou a vasculhar os papéis. Havia documentos, relatórios e prontuários, mas algo específico o fez parar. Uma lista de transferências de pacientes. Rodrigo correu os olhos pelo papel. Os nomes estavam ali, seguidos de datas e números de identificação. Mas ao lado de vários deles, um detalhe o fez franzir a testa. Tem algo faltando aqui. Daniel se aproximou. O que foi? Rodrigo apontou para uma coluna específica no documento. A maioria dessas transferências tem o nome do médico responsável e o hospital de destino. Mas veja esses casos aqui. Ele deslizou o dedo sobre a folha. Não há destino, não há médico, só a palavra realocado. Daniel franziu a testa. Isso significa que, Rodrigo completou, que essas pessoas não foram transferidas para lugar nenhum. Elas simplesmente desapareceram. Daniel respirou fundo. E onde Camila conseguiu essa lista? Rodrigo virou a página e viu um nome escrito à mão no canto inferior do papel. Marcos Figueira. Daniel piscou. Quem é esse? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei, mas se Camila anotou o nome dele, é porque ele era importante. Rodrigo pegou o notebook e começou a digitar o nome no Google. Em segundos, algumas notícias antigas apareceram. E então, ele sentiu um arrepio na espinha. Ex-funcionário do hospital desaparecido há 2 anos ainda não foi encontrado. Rodrigo clicou na notícia e leu rapidamente. Marcos Figueira, 42 anos, trabalhava no setor administrativo do hospital. Um dia, simplesmente sumiu sem deixar rastros. A família fez buscas, a polícia investigou, mas o caso acabou arquivado. Daniel leu por cima do ombro de Rodrigo e assobiou baixinho. Acha que ele sabia de algo? Rodrigo olhou para o nome de Marcos na lista e assentiu lentamente. Eu acho que ele sabia demais e pagou o preço por isso. Daniel olhou para ele com seriedade. Então, se quisermos encontrar a peça que falta, precisamos descobrir o que aconteceu com esse cara. Rodrigo fechou o notebook e se levantou. E só há um jeito de fazer isso. Daniel ergueu uma sobrancelha. Qual? Rodrigo olhou para ele com determinação. Falar com a família dele. No dia seguinte, Rodrigo e Daniel dirigiram até um bairro afastado do centro da cidade. O endereço que encontraram na internet os levou até uma casa simples, com um pequeno jardim mal cuidado e uma bicicleta infantil jogada na varanda. Rodrigo saiu do carro, seguido por Daniel, e tocou a campainha. Demorou alguns segundos, mas uma mulher abriu a porta. Tinha olheiras profundas e o rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço. Sim? Ela perguntou desconfiada. Rodrigo deu um passo à frente. Dona Patrícia Figueira? A mulher estreitou os olhos. Quem quer saber? Rodrigo tentou parecer o menos ameaçador possível. Meu nome é Rodrigo Moreira. Eu sei que a senhora já passou por muita coisa, mas eu preciso conversar sobre o seu marido. O rosto da mulher ficou pálido.
Se for repórter, já disse que não quero falar sobre isso. Ela tentou fechar a porta. Rodrigo segurou-a gentilmente. Não sou repórter. Minha esposa, Camila Moreira, estava investigando o hospital antes de sofrer um acidente. E tudo indica que seu marido sabia do que estava acontecendo. Os olhos da mulher se arregalaram ao ouvir o nome de Camila. Ela ficou parada, como se processasse aquela informação. Então, respirou fundo e abriu mais a porta. Entrem. O interior da casa era simples, mas aconchegante. No canto da sala, um porta-retratos com a foto de Marcos Figueira sorrindo ao lado da esposa e de um menino pequeno. Patrícia sentou-se no sofá e cruzou os braços. Se sua esposa descobriu algo, então ela também corre perigo. Rodrigo trocou um olhar com Daniel. Acho que já chegamos nesse ponto. A mulher suspirou. Marcos era um bom homem. Trabalhou anos no hospital, mas um dia veio para casa apavorado. Disse que tinha descoberto algo horrível. Rodrigo se inclinou. Ele contou o que era? Patrícia hesitou. Não em detalhes, mas disse que estavam sumindo com pessoas, que registros estavam sendo alterados. Ele queria denunciar. Rodrigo assentiu. E então ele desapareceu. A mulher assentiu, os olhos marejados. Uma semana depois, ele saiu para o trabalho e nunca mais voltou. O silêncio na sala foi esmagador. Daniel foi quem falou primeiro. A senhora sabe se ele guardou alguma coisa? Documentos? Provas? Patrícia secou os olhos rapidamente. Depois que ele sumiu, procurei por tudo, mas nunca encontrei nada. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Se Marcos tinha provas, onde estavam? Patrícia olhou para ele, como se adivinhasse seus pensamentos. Se vocês querem respostas, só tem um lugar onde podem procurar. Rodrigo franziu a testa. Onde? Ela respirou fundo antes de responder. No antigo escritório dele, dentro do hospital. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. E então percebeu a verdade. O que Marcos descobriu ainda estava lá. E eles teriam que voltar ao hospital para encontrar. Rodrigo e Daniel saíram da casa de Patrícia com a sensação de que tinham acabado de abrir uma porta sem volta. Agora sabiam exatamente onde procurar as provas que Marcos Figueira havia deixado para trás. Mas isso também significava que estavam mais vulneráveis do que nunca. Quando entraram no carro, Rodrigo ligou o motor e saiu calmamente do bairro residencial. Não queria chamar atenção, mas algo dentro dele dizia que já estavam sendo vigiados. Daniel percebeu primeiro. Aquele carro atrás da gente? Rodrigo olhou pelo retrovisor. Um sedã preto, sem placas visíveis. O mesmo tipo de veículo que o seguiu antes. Seus dedos apertaram o volante. Desde quando ele está ali? Desde que saímos da casa dela. Rodrigo mordeu o lábio inferior, tentando pensar. Ele estava cansado de fugir, mas sabia que não podia ser imprudente. Vamos ver se eles realmente estão atrás de nós. Ele fez uma curva fechada para a direita, entrando em uma rua mais estreita. O carro seguiu atrás. Rodrigo virou novamente, pegando um atalho por um beco. O sedã veio junto. Droga! Daniel xingou. É com a gente mesmo. Rodrigo sentiu o peito apertar. Eles não podiam voltar para casa. Não podiam ir a nenhum lugar que frequentavam antes. Segure firme. E então pisou fundo no acelerador. O carro disparou pelas ruas escuras. O sedã acelerou atrás deles, mantendo a perseguição agressiva. Tem mais um vindo de trás, Daniel avisou, olhando pelo vidro traseiro. Rodrigo xingou. 2 carros. Isso não era uma simples ameaça, era uma caçada. Ele virou bruscamente à esquerda, passando no sinal vermelho. Os faróis dos carros perseguidores iluminaram o interior do veículo. Rodrigo olhou rapidamente pelo retrovisor e viu pelo menos 3 homens dentro de um dos carros. Eles estavam ferrados. Daniel puxou o cinto de segurança tenso. Se tiver uma ideia genial, agora seria um bom momento. Rodrigo viu uma rua estreita se aproximando à frente. Tinha uma chance. Virou o volante violentamente para a direita. O carro entrou derrapando no beco, espremendo-se entre paredes de tijolos velhos. Os perseguidores tentaram fazer o mesmo, mas o carro deles era maior.
Rodrigo e Daniel ouviram o som do metal arranhando as paredes. "Isso!" Daniel gritou. Rodrigo não perdeu tempo. Continuou dirigindo em alta velocidade pelo beco, enquanto os carros atrás tentavam se reorganizar. Ele avistou um prédio abandonado à frente. "Segura!" Rodrigo jogou o carro contra um monte de entulho, freando bruscamente. Ele e Daniel saíram antes que os perseguidores dobrassem a esquina. "Vamos!" Rodrigo puxou Daniel pelo braço. Eles correram para dentro do prédio, desaparecendo na escuridão. O prédio era um antigo armazém, com tetos altos e janelas quebradas que deixavam a luz da lua entrar em fendas estreitas. O ar cheirava a poeira e ferrugem. Rodrigo e Daniel subiram uma escada metálica e se esconderam no segundo andar, atrás de uma pilha de caixas velhas. Minutos depois, os homens entraram. Rodrigo ouviu as vozes ecoando pelo ambiente vazio. "Eles estão aqui! Espalhem-se!" Daniel olhou para Rodrigo, os olhos arregalados. Rodrigo fez um sinal de silêncio. Eles não podiam ser encontrados. Os passos ecoavam no piso de cimento abaixo deles. Lanternas se moviam na escuridão. "Se acharem eles, acabem com isso logo." A voz do líder soou sombria. Rodrigo sentiu Daniel estremecer ao seu lado. Aqueles homens não estavam ali para dar um aviso. Eles estavam ali para matar. Rodrigo respirou fundo, tentando pensar em uma saída. Mas ao olhar para Daniel, viu algo que nunca tinha notado antes. O garoto tremia. Não era medo comum, era pânico. E então Rodrigo percebeu. Daniel já esteve nessa situação antes. Já foi caçado, já teve que se esconder para sobreviver. Rodrigo engoliu em seco. Aquele garoto passou por coisas que ele jamais teve que enfrentar na vida. Rodrigo cresceu cercado de privilégios, mesmo quando seu pai era duro com ele. Mas Daniel teve que lutar para existir. E agora ele estava revivendo tudo isso por estar ao lado de Rodrigo. O empresário sentiu um nó no peito. Sem pensar, colocou a mão no ombro do garoto. Daniel olhou para ele, assustado. "Vai ficar tudo bem", Rodrigo sussurrou. O garoto hesitou, mas assentiu lentamente. Pela primeira vez, Rodrigo sentiu que não estava lutando apenas por Camila. Ele estava lutando por Daniel também. E não ia deixar aqueles homens tocarem nele. Os passos dos homens se aproximaram. Rodrigo percebeu que tinham poucos segundos. Olhou ao redor e viu uma janela quebrada do outro lado do andar. Se conseguissem alcançá-la, poderiam sair pelos fundos do prédio. Rodrigo fez um sinal para Daniel. O garoto entendeu e se preparou. Os homens estavam a menos de 5 metros. Rodrigo levantou uma pedra do chão e jogou para o lado oposto da sala. O objeto bateu contra uma pilha de ferro velho, criando um barulho estridente. Os homens viraram na direção do som. "Ali!" Rodrigo e Daniel correram. Os gritos dos homens ecoaram atrás deles. Rodrigo agarrou Daniel e o empurrou para fora da janela. O garoto caiu no telhado baixo e deslizou, aterrissando na terra do lado de fora. Rodrigo veio logo atrás, saltando da janela segundos antes de os homens chegarem. Eles caíram em uma rua lateral. Sem hesitar, correram para longe dali. As vozes dos homens ainda ecoavam no prédio, mas Rodrigo sabia que tinham ganhado tempo. Agora, eles precisavam desaparecer. Rodrigo e Daniel encontraram abrigo em uma oficina mecânica fechada, onde Rodrigo conhecia o dono. Ali estavam seguros, pelo menos por algumas horas. Os dois sentaram no chão de concreto, ofegantes. Rodrigo olhou para Daniel, que ainda tremia um pouco. "Eles quase pegaram a gente", o garoto murmurou. Rodrigo assentiu, mas não pegaram. Daniel passou as mãos no rosto, tentando recuperar o controle. "Isso está ficando perigoso demais." Rodrigo respirou fundo. "Você quer sair disso?" Daniel olhou para ele por um longo momento. Então balançou a cabeça. "Não, Camila arriscou a vida dela para me salvar. Eu não vou abandonar isso agora." Rodrigo sentiu algo apertar seu peito. Aquele garoto era mais forte do que qualquer adulto que ele já conheceu. Ele olhou para o teto, sentindo a exaustão pesando sobre seus ombros. Eles estavam em guerra agora, e Rodrigo não ia descansar até derrubar cada um dos malvados que fizeram isso. 10.
O silêncio dentro da oficina mecânica era esmagador. Rodrigo e Daniel ainda estavam sentados no chão frio, tentando recuperar o fôlego. A perseguição que sofreram naquela noite deixou algo claro. Eles não estavam apenas sendo vigiados, estavam sendo caçados. Mas Rodrigo sabia que não podiam parar. Cada pista os levava para algo maior. E agora tinham um novo objetivo: encontrar as provas que Marcos Figueira deixou para trás. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou sentindo dores pelo corpo inteiro. O cansaço era real, mas sua mente ainda trabalhava sem descanso. Pegou o celular e viu uma mensagem desconhecida. Número desconhecido. Se você quer respostas sobre Marcos Figueira, me encontre hoje às 23 horas no estacionamento do Mercado Central. Venha sozinho. Rodrigo leu a mensagem várias vezes. Seu primeiro instinto foi suspeitar de uma armadilha. Mas se havia uma chance de alguém saber sobre Marcos, ele não podia ignorar. Tem certeza disso? Daniel perguntou quando Rodrigo lhe mostrou a mensagem. Não, mas se for alguém que quer nos ajudar, eu não posso perder essa chance. Daniel cruzou os braços. Você não vai sozinho. Rodrigo suspirou. Eles disseram para eu ir sozinho. Daniel ergueu uma sobrancelha. E você confia neles? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Você fica no carro. Se algo der errado, você me tira de lá. Daniel assentiu. Eles estavam jogando um jogo perigoso agora. E cada movimento podia ser o último. Às 10h50, Rodrigo e Daniel chegaram ao local. O estacionamento do Mercado Central era um lugar amplo, mal iluminado, perfeito para alguém que não queria ser visto. Rodrigo saiu do carro e olhou ao redor. Daniel ficou dentro do veículo, com o motor ligado, pronto para agir se algo desse errado. Às 23 horas em ponto, um homem apareceu na sombra de um dos pilares. Ele usava um casaco largo e um boné baixo, mas quando se aproximou, Rodrigo percebeu que era um homem de meia idade, magro e com olheiras profundas. Você é Rodrigo Moreira? Rodrigo assentiu. Quem é você? O homem olhou ao redor antes de falar. Meu nome é Álvaro. Trabalhei no hospital por anos. Rodrigo sentiu um arrepio. Você conhecia Marcos Figueira? Álvaro assentiu rapidamente. Ele era meu amigo, e foi por isso que tive que desaparecer. Rodrigo estreitou os olhos. Desaparecer? Álvaro olhou ao redor, como se temesse que estivessem sendo observados. Quando Marcos começou a juntar provas contra o hospital, ele sabia que não ia conseguir sozinho. Ele confiou em mim. Mas quando ele sumiu, eu percebi que seria o próximo. Então, fugi. Rodrigo sentiu o estômago revirar. E as provas que Marcos tinha, você sabe onde estão? Álvaro respirou fundo. Sei. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Onde? O homem hesitou. Eu escondi uma cópia antes de fugir. Não podia correr o risco de que caíssem nas mãos erradas. Rodrigo se inclinou para frente. Você pode me entregar? Álvaro assentiu. Amanhã, mesmo horário, mesmo lugar. Eu trago tudo. Mas se eu não aparecer, ele engoliu em seco. É porque eles me encontraram primeiro. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Tenha cuidado. Álvaro apenas assentiu antes de desaparecer na escuridão. Rodrigo voltou para o carro e entrou. Daniel olhou para ele. E aí? Rodrigo respirou fundo. Amanhã ele traz as provas. Daniel ficou em silêncio por um momento. Se ele sobreviver até lá, Rodrigo apertou os punhos. Agora, tudo dependia de Álvaro. Rodrigo voltou ao mercado na noite seguinte. Mas dessa vez, Álvaro nunca apareceu. Rodrigo ficou esperando no estacionamento por mais de uma hora. Olhava para os lados, checava o celular, mas não havia mensagens. Daniel, ao seu lado, respirou fundo. Acho que não vem. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Merda. Ele pegou o celular e tentou ligar para o número desconhecido que havia recebido a mensagem antes. Número inexistente. Rodrigo xingou e bateu no volante. Álvaro havia sumido. Daniel passou a mão no rosto, tenso. Ele falou algo sobre onde estava escondido? Rodrigo balançou a cabeça. Nada. Ele disse que me encontraria e sumiu. Daniel ficou pensativo. Isso significa que estavam monitorando ele.
Rodrigo engoliu em seco. Se eles estavam monitorando Álvaro, então sabiam que ele ia entregar provas. E agora ele desapareceu. No caminho de volta, Rodrigo sentiu a angústia crescer. A cada passo que dava, alguém desaparecia. Ele pensou em Camila. Ela ainda estava no hospital, vulnerável. E agora que ele estava cavando tão fundo, será que ela ainda estava segura? Rodrigo pegou o celular e ligou para o hospital. Depois de alguns toques, uma enfermeira a atendeu. Boa noite, setor de internação. Rodrigo tentou manter a voz calma. Gostaria de informações sobre Camila Moreira. A enfermeira digitou algo no sistema. O senhor é familiar? Sim, sou o marido dela. Houve uma breve pausa. O estado dela permanece estável. Rodrigo soltou um suspiro aliviado. Ela teve alguma mudança? Alguma visita? A enfermeira hesitou. Sim, um médico fez uma avaliação extra esta tarde. Rodrigo franziu a testa. Ah, que médico? Ela digitou no sistema novamente. Dr. Marcelo Andrade. Rodrigo sentiu um arrepio gelado. Era o mesmo nome do médico que apagou os registros dela. Ele desligou o telefone antes mesmo de ouvir o resto. Merda! Daniel se assustou. O que foi? Rodrigo apertou os punhos. Um médico suspeito esteve com Camila hoje. Daniel ficou tenso. Eles vão tentar acabar com ela. Rodrigo ligou o carro rapidamente. Não se eu chegar lá primeiro. Rodrigo dirigiu em alta velocidade pelas ruas da cidade, sentindo o peito apertar. O nome Dr. Marcelo Andrade não saía de sua cabeça. O mesmo homem que apagou os registros de Camila agora havia estado no quarto dela. Ele agarrou o volante com mais força. Se estavam tentando silenciá-la, precisavam agir rápido. Daniel, sentado ao seu lado, observava tudo com olhos atentos. Você acha que ele já fez alguma coisa com ela? O garoto perguntou, sua voz tensa. Rodrigo não respondeu de imediato. Seu coração martelava no peito. Não, se ele ainda acha que pode me assustar, Rodrigo disse com o olhar fixo na estrada. Mas eu não vou esperar para descobrir. Eles estavam ficando sem opções. Cada pessoa que tentava ajudá-los desaparecia, e Rodrigo sabia que, se continuasse assim, ele e Daniel poderiam ser os próximos. Eles precisavam agir primeiro, mas para isso, ele precisava de reforços. Rodrigo não era um homem comum. Sua fortuna lhe dava acesso a recursos que a maioria das pessoas sequer imaginava. Assim que chegaram a um local seguro, pegou seu celular e começou a ligar para os melhores investigadores particulares da cidade. O primeiro contato foi um ex-policial com fama de implacável. Preciso de alguém para investigar um hospital. Rodrigo disse direto ao ponto. Houve um silêncio do outro lado da linha. Qual hospital? Rodrigo respirou fundo. O hospital. O ex-policial ficou mudo por alguns segundos. Sinto muito, Sr. Moreira, mas esse não é um caso que eu possa aceitar. Rodrigo franziu a testa. Por quê? Porque já houve pessoas que tentaram, e nenhuma delas saiu inteira disso. A ligação foi encerrada. Rodrigo encarou o telefone por um momento. Daniel cruzou os braços. Isso foi um não bem direto. Rodrigo ignorou e tentou o segundo contato. Um detetive conhecido por trabalhar em casos de corrupção. Não posso te ajudar, Moreira. Não nesse caso. Eles te ameaçaram. Rodrigo pressionou. Vamos apenas dizer que existem forças que nem mesmo meu trabalho pode enfrentar. A ligação foi encerrada. Rodrigo tentou um terceiro, um quarto. Todos recusaram, cada um com desculpas diferentes. Mas o medo era sempre o mesmo. Daniel olhou para Rodrigo com seriedade. Eles estão assustados. Isso significa que estamos cutucando algo realmente grande. Rodrigo passou as mãos pelo rosto, sentindo a frustração crescer. Isso também significa que estamos sozinhos. Rodrigo sentou-se na beira da cama do pequeno quarto, onde estavam escondidos. Daniel ficou em pé ao lado da janela, olhando a rua lá embaixo. E agora? O garoto perguntou. Rodrigo permaneceu em silêncio por um momento. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, influência, poder, mas agora nenhuma dessas coisas estava funcionando. Ele se levantou, respirando fundo. Agora, nós seguimos sozinhos. Daniel virou-se para ele.
E como diabos vamos fazer isso? Rodrigo pegou um papel e começou a anotar tudo o que sabiam até agora. Camila descobriu algo e foi silenciada. Os registros dela foram apagados. Marcos Figueira tentou denunciar e desapareceu. Álvaro fugiu e agora sumiu também. Os investigadores têm medo de tocar nesse assunto. Rodrigo bateu a caneta na mesa, olhando para Daniel. Eles têm medo porque sabem que essas pessoas têm poder. Mas poder só funciona quando as coisas ficam escondidas. Daniel franziu a testa. O que você quer dizer? Rodrigo pegou seu telefone e abriu sua lista de contatos. Jornalistas, repórteres, pessoas influentes na mídia. Se ninguém quer ajudar nos bastidores, então vamos trazer essa merda para a luz do dia. Daniel arregalou os olhos. Você quer expor tudo? Rodrigo assentiu. Mas antes, precisamos da última peça do quebra-cabeça. Daniel engoliu em seco. O que significa... Rodrigo olhou para ele com firmeza. Que precisamos entrar no hospital. De novo. Dessa vez, Rodrigo sabia que não podia simplesmente aparecer lá exigindo respostas. Eles sabiam que ele estava cavando. Mas ainda havia uma coisa que eles não podiam impedir. Ele ainda era o marido de Camila. E, tecnicamente, ainda tinha direito de visitá-la. O plano era simples. Rodrigo entraria como visitante. Enquanto estivesse lá dentro, Daniel entraria pelo estacionamento dos funcionários. Eles se encontrariam na ala administrativa e encontrariam o escritório de Marcos Figueira. Pegariam qualquer prova que encontrassem e sairiam antes de serem descobertos. Parece suicídio, Daniel murmurou. Rodrigo olhou para ele com seriedade. É a nossa única opção. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Ele se levantou e foi até a varanda do quarto onde estavam escondidos. Lá embaixo, as luzes da cidade brilhavam como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo seguisse normalmente enquanto ele lutava para expor a verdade. Ele sentiu um peso no peito. Tudo isso começou por causa de Camila, mas agora era maior do que ele imaginava. Ele pensou em Daniel, no medo nos olhos do garoto cada vez que precisavam correr para salvar suas vidas. Rodrigo nunca tinha sido um homem sensível. Nunca se importara muito com nada além de seus negócios e sua fortuna. Mas agora, tudo o que ele queria era justiça. Justiça para Camila, para Marcos Figueira, para todos que haviam desaparecido. E por mais que estivessem sozinhos nessa guerra, ele não ia parar. Amanhã, eles entrariam no hospital. E dessa vez, sairiam de lá com as respostas. Rodrigo sabia que o tempo estava contra ele. Se Dr. Marcelo Andrade esteve no quarto de Camila, isso significava que eles estavam planejando algo. E ele não podia esperar para descobrir o quê. Se havia um momento para agir, era agora. Ele pegou um caderno e começou a rascunhar o plano. Daniel olhava por cima do ombro, atento. Você tem certeza disso? O garoto perguntou. Rodrigo nem piscou. Não, mas se eu não fizer nada, Camila pode ser a próxima a desaparecer. O garoto assentiu lentamente. Rodrigo respirou fundo e começou a explicar o plano. O objetivo. Camila precisava sair do hospital sem chamar atenção. Eles precisavam de um local seguro para levá-la. Não podiam confiar em ninguém do hospital. Como vamos tirar uma mulher em coma de um hospital sem que ninguém perceba? Daniel perguntou cético. Rodrigo segurou o queixo pensando. Precisamos de alguém que possa nos ajudar por dentro. Foi então que ele se lembrou de Gustavo, o primeiro informante, o funcionário que lhes entregou a gravação de Camila. Se ele já havia arriscado a pele uma vez, talvez estivesse disposto a fazer isso de novo. A busca por Gustavo Rodrigo pegou o celular e tentou ligar para Gustavo. A chamada tocou 3 vezes e então uma voz nervosa atendeu. Alô? Rodrigo foi direto ao ponto. Preciso da sua ajuda. O silêncio do outro lado foi tenso. Moreira, eu já me expus demais. Não posso mais me envolver nisso. Rodrigo fechou os olhos. Ele não podia perder essa chance. Se você não me ajudar, Camila pode ser morta dentro desse hospital. Gustavo hesitou. O que você quer que eu faça? Rodrigo olhou para Daniel e assentiu. Vamos tirar Camila de lá. Preciso que você nos ajude a acessar uma saída segura.
Houve outro silêncio longo. Então, Gustavo suspirou. Isso é loucura. Mas me encontrem no estacionamento dos fundos às 2 horas da manhã. A ligação foi encerrada. Daniel soltou um assobio. Ou esse cara é corajoso ou quer morrer. Rodrigo guardou o telefone. Talvez os dois. Às 1h45 da manhã, Rodrigo e Daniel estavam escondidos em um beco próximo ao hospital. Rodrigo usava roupas escuras e Daniel estava vestido como um entregador. Tem certeza de que isso vai funcionar? O garoto perguntou. Rodrigo olhou para ele. Não, mas não temos escolha. Às 1h58, um carro preto parou no estacionamento dos fundos. Gustavo saiu, olhando ao redor nervosamente. Rodrigo e Daniel correram até ele. O que conseguiu? Rodrigo perguntou. Gustavo entregou um crachá de acesso. Isso permite que vocês entrem pela entrada lateral, sem acionar alarmes. Daniel pegou o crachá, analisando. E como vamos tirar Camila de lá? Gustavo engoliu em seco. Troquei a maca dela por uma de transporte de pacientes em estado crítico. Vai parecer que ela está sendo transferida para outra ala, mas vocês precisam ser rápidos. Rodrigo assentiu. E você? Gustavo passou a mão na nuca. Depois disso, eu desapareço. Não posso mais ficar aqui. Rodrigo apertou sua mão. Obrigado. Gustavo forçou um sorriso. Espero que sobreviva. E então, ele foi embora. Rodrigo olhou para Daniel. Hora de agir. Usando os crachás, Rodrigo e Daniel entraram pelo acesso lateral. Os corredores estavam quase vazios àquela hora, com poucos funcionários circulando. Eles caminharam com calma, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Quando chegaram à ala de internação, Rodrigo sentiu o estômago revirar. O quarto de Camila estava escuro e silencioso. Ele entrou e viu a esposa ainda deitada, respirando com a ajuda dos aparelhos. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Eles estavam finalmente tirando ela dali. Daniel entrou logo atrás, fechando a porta. Temos que ser rápidos. Rodrigo começou a soltar os fios e monitoramentos. O coração dele martelava. Se alguém entrasse naquele momento, tudo estaria perdido. Camila foi colocada na maca cuidadosamente. Daniel segurava um prontuário falso que Gustavo havia deixado para parecer um procedimento legítimo. Rodrigo empurrou a maca pelos corredores, respirando fundo a cada passo. Passaram pela primeira ala sem problemas. Ao se aproximarem da saída, um enfermeiro olhou na direção deles. Para onde estão levando essa paciente? Rodrigo sentiu o coração acelerar. Daniel foi rápido. Transferência para o setor de UTI. O enfermeiro olhou para a ficha. Rodrigo manteve o rosto impassível. O homem franziu a testa, mas assentiu. Tudo certo. Rodrigo quase soltou um suspiro de alívio. Eles passaram pelas portas duplas e entraram na garagem dos fundos. O carro de fuga já estava esperando. Rodrigo e Daniel colocaram Camila dentro e entraram rapidamente. Daniel olhou para Rodrigo. A gente conseguiu. Rodrigo engatou a marcha e acelerou. Mas, antes de dobrar a esquina, olhou pelo retrovisor e viu algo que fez seu sangue gelar. Dr. Marcelo Andrade estava parado na porta do hospital e estava olhando diretamente para ele. Rodrigo dirigiu até um pequeno hospital particular fora da cidade. Era um local discreto, onde um velho amigo seu, Dr. Henrique, aceitou internar Camila sem fazer perguntas. Ela está segura aqui. O médico garantiu. Rodrigo assentiu, mas algo dentro dele dizia que a guerra estava longe de acabar. Agora eles haviam feito seu movimento, e ele sabia que seus inimigos fariam o próximo. Rodrigo olhou para Daniel. A partir de agora, precisamos estar prontos para qualquer coisa. Daniel assentiu. A guerra estava declarada, e eles não iam recuar. O carro deslizou pela estrada deserta, o motor roncando baixo, enquanto Rodrigo mantinha as mãos firmes no volante. Daniel estava no banco do passageiro, olhando para trás a cada poucos segundos, como se esperasse ver um carro preto surgindo das sombras. Camila estava deitada no banco traseiro, imóvel, seu peito subindo e descendo lentamente, conectada aos aparelhos que ainda a mantinham estável. A adrenalina da fuga ainda pulsava nas veias de Rodrigo. Eles conseguiram.
Contra todas as probabilidades, haviam tirado Camila do hospital. Mas então, a imagem de Dr. Marcelo Andrade parado na porta do hospital, observando friamente, voltou à sua mente como um soco no estômago. Ele sabia, e Rodrigo tinha a sensação de que a vitória deles não duraria muito tempo. O pequeno hospital particular, onde levaram Camila, ficava a quase 1 hora da cidade. Rodrigo confiava no Dr. Henrique, um antigo colega de negócios que devia alguns favores a ele. Assim que chegaram, o médico os recebeu com uma expressão preocupada. "Tem certeza de que não foram seguidos?" Henrique perguntou, enquanto examinava rapidamente Camila. Rodrigo assentiu, mas Daniel, desconfiado como sempre, apenas cruzou os braços. "Temos certeza, até que provem o contrário." Henrique suspirou. "Vou manter ela na ala privada. Apenas enfermeiros de extrema confiança terão acesso." "Mas, Rodrigo, se essas pessoas realmente têm poder, mais cedo ou mais tarde vão descobrir onde ela está." Rodrigo assentiu. "Eu sei, mas precisamos ganhar tempo." Henrique olhou para Camila e depois para Rodrigo. "Não quero que esse hospital vire um campo de guerra." "Não vai," Rodrigo garantiu. "Não vou deixar que cheguem perto dela." Henrique hesitou por um segundo antes de murmurar. "Eu espero que você esteja certo." Rodrigo e Daniel não podiam ficar no hospital. Precisavam agir. O plano agora era encontrar qualquer pista sobre o paradeiro de Álvaro, o ex-funcionário que desapareceu antes de entregar as provas. Eles dirigiram de volta para a cidade, indo direto para um apartamento alugado de última hora, um refúgio temporário, já que não podiam mais voltar para casa. Enquanto Daniel vasculhava as notícias no laptop, Rodrigo pegou o celular e tentou ligar para Gustavo, o informante que os ajudou na fuga. Nenhuma resposta. Rodrigo tentou de novo. Nada. Ele olhou para Daniel, a mandíbula tensa. "Gustavo não atende", Daniel bufou. "Óbvio, o cara provavelmente já correu para o outro lado do mundo." Ou ele não precisou terminar a frase. Rodrigo sabia o que ele queria dizer. Gustavo podia ter desaparecido como Álvaro, como Marcos, como todos os outros. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. "Então estamos realmente sozinhos." Daniel fechou o laptop. "Não, ainda temos um ao outro." Rodrigo olhou para ele, surpreso com a seriedade do garoto. E foi nesse instante que tudo desmoronou. O celular de Rodrigo vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. "Moreira." A voz do outro lado era calma e controlada. "Você achou mesmo que poderia simplesmente fugir?" Rodrigo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. "Quem é você?" A pessoa ignorou a pergunta. "Se você quiser ver sua esposa novamente, venha até o endereço que vou mandar." Rodrigo congelou. "O quê?" A voz continuou impassível. "Você realmente achou que poderia tirá-la do hospital sem consequências? Você e aquele garoto são um problema. Mas podemos resolver isso de um jeito simples." Rodrigo apertou o telefone com força. "Se encostarem nela..." "Cuidado com suas palavras, Moreira. Você já perdeu muito. Não perca mais." A ligação caiu. Rodrigo olhou para Daniel, o coração disparado. Eles pegaram Camila. Daniel arregalou os olhos. "Mas como?" Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Eles tinham escolhido um hospital confiável. Tinham tomado todas as precauções. Mas mesmo assim, eles falharam. Minutos depois, uma mensagem chegou. "Rua Industrial 248. Venha sozinho." Rodrigo sentiu as mãos tremerem. Daniel olhou para ele firme. "Isso é uma armadilha. Você sabe disso." Rodrigo fechou os olhos. "Não tenho escolha." "Tem sim. Se você for, vai ser o fim." Rodrigo se virou para ele e pela primeira vez, Daniel viu medo genuíno nos olhos do empresário. "Eles estão com minha esposa, Daniel." O garoto ficou em silêncio. Rodrigo se aproximou e colocou as mãos nos ombros dele. "Ouça, se algo acontecer comigo, você precisa continuar isso. Você precisa expor tudo." Daniel balançou a cabeça. Não vamos deixar que chegue a esse ponto." Rodrigo abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa,
Um farol forte iluminou a janela do apartamento. Daniel olhou para fora e praguejou. Droga! Eles estão aqui! Rodrigo correu para pegar a arma que havia comprado dias antes. Ouvia passos pesados no corredor. Precisamos sair agora. Daniel olhou para os lados, procurando uma saída. A escada de incêndio! Rodrigo correu até a janela e a abriu. No mesmo instante, a porta do apartamento explodiu para dentro. Homens de preto invadiram o local. Rodrigo segurou Daniel e os dois saltaram pela janela. A escada de incêndio era estreita e velha. Rodrigo desceu os degraus o mais rápido que pôde, ouvindo gritos e tiros atrás deles. Daniel quase escorregou, mas Rodrigo o segurou antes que caísse. Eles chegaram ao beco atrás do prédio e começaram a correr, mas os perseguidores vinham logo atrás. Ali! Daniel apontou para uma rua lateral. Os dois dobraram a esquina e se jogaram dentro de uma lixeira velha. Os passos se aproximaram. Rodrigo segurou a respiração. Os homens pararam bem ao lado deles. Eles estavam aqui. Revistem a área. Rodrigo olhou para Daniel. O garoto estava imóvel, os olhos arregalados. Os passos ficaram mais distantes. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Rodrigo esperou mais um pouco antes de abrir a tampa da lixeira e olhar ao redor. Os homens haviam desaparecido. Ele e Daniel saíram rapidamente dali, respirando com dificuldade. Isso foi por pouco, Daniel murmurou. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Eles tinham perdido Camila e agora não tinham para onde correr. Ele nunca se sentiu tão impotente. Mas algo dentro dele dizia que essa luta ainda não havia acabado. Rodrigo e Daniel caminharam pelas ruas escuras, mantendo-se longe das avenidas principais. Eles estavam sendo caçados. A respiração de Rodrigo ainda estava irregular e sua mente não conseguia processar o que acabara de acontecer. Camila foi levada. Mesmo depois de tudo, eles ainda estavam sempre um passo atrás. Daniel, ao seu lado, parecia igualmente abalado, mas havia algo diferente nele. Um olhar intenso, como se estivesse segurando algo. Finalmente, Rodrigo quebrou o silêncio. Você está quieto? O que foi? Daniel hesitou. Eu tenho algo para te mostrar. Rodrigo parou de andar e olhou diretamente para o garoto. O que você quer dizer? Daniel enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou um pendrive preto e o segurou entre os dedos. Rodrigo franziu a testa. O que é isso? Daniel respirou fundo antes de responder. Camila me deu antes do acidente. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. O quê? Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria entregar isso a você. Rodrigo sentiu o estômago afundar. E você nunca me contou? Daniel desviou o olhar. Você não estava pronto. Rodrigo ficou em silêncio, processando. Camila sabia que corria perigo e, de alguma forma, confiou em Daniel para guardar sua última mensagem. Ele pegou o pendrive da mão do garoto e olhou para ele como se fosse um pedaço de Camila ainda vivo ali. Precisamos ver o que tem aqui, agora. Eles encontraram um cybercafé 24 horas e pagaram ao atendente para usar um dos computadores nos fundos. Rodrigo inseriu o pendrive e um único arquivo apareceu na tela. Se eu não voltar. Seu peito apertou. Com um clique hesitante, deu play. A tela piscou e então apareceu Camila. Ela estava sentada no banco do carro, os cabelos presos e o rosto sério. Seus olhos estavam cansados, mas cheios de urgência. Se você está vendo isso, Rodrigo, significa que algo aconteceu comigo. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Daniel ficou imóvel ao seu lado. Eu tentei te contar antes, mas você nunca quis ouvir. Então, estou gravando isso como minha última tentativa. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Ele realmente nunca ouvira. Camila respirou fundo na tela. Existe algo muito errado dentro do hospital. Pessoas desaparecendo, documentos sendo alterados. Eu achei que era só um erro, mas não é. Ela olhou ao redor, como se estivesse preocupada em ser vigiada. Rodrigo, se algo acontecer comigo, você precisa expor tudo. Rodrigo apertou os punhos. Os documentos estão com Marcos Figueira. Ele tinha provas, mas há uma outra cópia. Rodrigo congelou. Camila continuou. Se me pegarem,
A cópia estará no único lugar onde sei que ninguém pode mexer. Ela olhou diretamente para a câmera. Na nossa casa. O vídeo terminou. O silêncio no cybercafé era esmagador. Rodrigo sentiu o peito subir e descer rapidamente. Daniel olhou para ele. A cópia está na sua casa. Rodrigo assentiu lentamente. E isso significa que precisamos voltar. A casa de Rodrigo estava abandonada desde que tudo começou. Ele não sabia se estavam monitorando o local, mas agora ele não tinha escolha. Às 3 horas da manhã, Rodrigo e Daniel chegaram à rua do condomínio. O local estava silencioso, mas Rodrigo não confiava nisso. E eles estiverem nos esperando lá dentro? Daniel perguntou. Rodrigo analisou o portão da garagem. Então vamos precisar ser mais rápidos do que eles. Eles entraram pela lateral da casa, evitando a entrada principal. Rodrigo digitou o código de segurança e a porta dos fundos se abriu sem emitir som. O interior estava escuro e intocado, mas Rodrigo sentia no fundo do peito. Eles não estavam sozinhos ali. Vamos direto ao escritório, ele sussurrou. Os dois caminharam em silêncio pelos corredores, os passos cuidadosos. Quando chegaram ao escritório, Rodrigo fechou a porta atrás deles. Ele olhou ao redor, tentando pensar como Camila. Onde ela esconderia algo tão importante? Então, seu olhar parou em um quadro na parede. Uma foto deles dois. Rodrigo se aproximou e tocou a moldura. Ela parecia ligeiramente solta. Com um puxão firme, ele a removeu da parede. Atrás dela, havia um compartimento secreto. Daniel arregalou os olhos. Lá pensou em tudo. Rodrigo retirou um envelope grosso de dentro do compartimento. Ele o abriu e viu várias folhas impressas e um pendrive. No topo, um nome familiar, Dr. Marcelo Andrade. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Eles finalmente tinham as provas. Mas então, ouviram passos no andar de baixo. Alguém estava ali. Rodrigo apagou a luz do escritório e sussurrou para Daniel. Precisamos sair. Agora. Eles abriram a janela lateral e desceram pela estrutura externa da casa. No mesmo instante, a porta do escritório foi arrombada. Rodrigo e Daniel se esconderam atrás dos arbustos do jardim enquanto ouviam vozes dentro da casa. O cofre está vazio, um homem gritou. Eles pegaram os documentos. Fechem a área. Rodrigo olhou para Daniel e fez um sinal. Eles começaram a correr. No momento em que chegaram à rua, faróis se acenderam na direção deles. Foram descobertos. Daniel puxou Rodrigo pelo braço. Pelo beco! Eles correram para a rua lateral, enquanto os carros arrancavam atrás deles. Rodrigo segurava o envelope com força. Eles tinham as provas, mas agora precisavam sobreviver para divulgá-las. O motor do carro roncava, enquanto Rodrigo dirigia em alta velocidade pelas ruas estreitas. Daniel, sentado ao seu lado, segurava o envelope com as provas como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Eles haviam escapado por pouco. O hospital sabia que eles estavam com as provas. Isso significava que não havia mais tempo. Rodrigo pegou o celular e discou um número. Quem você está chamando? Daniel perguntou, ainda ofegante. O único homem que pode nos ajudar. A chamada foi atendida na terceira tentativa. Alô? A voz do outro lado soou cansada e irritada. Sou Rodrigo Moreira. Preciso falar com você. Agora. Houve um silêncio. Então, a voz respondeu mais atenta. Moreira? Tenho informações que podem derrubar um esquema criminoso dentro do hospital. Mas preciso de um jornalista que tenha coragem de divulgar isso. O homem hesitou. Você tem provas? Rodrigo olhou para Daniel segurando o envelope. Sim, mas se não agirmos rápido, elas podem desaparecer. Assim como todas as pessoas que tentaram expor isso antes. O jornalista ficou em silêncio por um instante, depois disse: encontre-me na minha redação em 30 minutos. Mas se estiver mentindo para mim, eu mesmo escrevo uma matéria dizendo que você enlouqueceu. A ligação caiu. Rodrigo jogou o celular no painel do carro e acelerou. Temos um aliado. Daniel não parecia convencido. Ainda precisamos viver o suficiente para contar essa história. Rodrigo apertou o volante. Ele sabia que Daniel estava certo.
O prédio da redação do jornal ficava em um bairro discreto, longe das grandes redes de mídia. O nome do repórter investigativo era André Vasconcelos, um jornalista conhecido por expor políticos corruptos e empresários envolvidos em esquemas ilícitos. Rodrigo e Daniel entraram pela porta lateral, onde André os esperava em uma sala mal iluminada, cheia de arquivos e jornais antigos. Não gosto de me envolver em histórias sem provas, o repórter disse, sem rodeios. Já perdi amigos por escrever sobre as pessoas erradas. Rodrigo colocou o envelope na mesa. Dessa vez, você não precisa se preocupar com boatos. Está tudo aqui. André abriu o envelope e puxou os papéis, examinando rapidamente. À medida que lia os documentos, sua expressão mudou. Isso é sério. Rodrigo cruzou os braços. Sério o suficiente para você arriscar sua vida publicando? O jornalista fechou o envelope e os encarou. Isso não pode ser apenas uma matéria de jornal. Se publicarmos, eles vão tentar nos silenciar antes que a história ganhe força. Rodrigo não recuou. Então, o que sugere? André pegou o celular e discou um número. Vamos levar isso para um canal de TV ao vivo. Eles não podem nos parar se a história já estiver no ar para milhões de pessoas. Rodrigo sentiu uma centelha de esperança. Pela primeira vez, parecia que estavam prestes a vencer. Mas essa esperança durou apenas 3 segundos. Um estrondo ecoou pela sala. Rodrigo se virou a tempo de ver a porta da redação ser arrombada. Homens armados entraram rapidamente, os rostos cobertos por máscaras pretas. Abaixem-se! Um deles gritou. André largou o celular. Daniel recuou para o canto da sala, segurando o envelope contra o peito. Rodrigo olhou ao redor, procurando uma saída. Mas eles não tinham para onde correr. Um dos homens deu um passo à frente e apontou a arma para André. Você vai nos entregar os documentos. Agora! André ergueu as mãos, tentando manter a calma. Eu não tenho nada. O homem puxou o martelo da arma. Não minta para mim. Rodrigo sabia que precisava agir rápido. Ele olhou para Daniel e viu o garoto suando frio. Ele também viu a mão de Daniel deslizando discretamente para dentro do bolso. O celular dele ainda estava gravando. Rodrigo olhou para os homens armados e tomou uma decisão. Eu entrego os documentos, mas primeiro me deixem falar. Os homens se entreolharam. O líder assentiu. Rodrigo respirou fundo e deu um passo à frente. Vocês acham que podem nos silenciar, mas já é tarde demais. O líder franziu a testa. O que quer dizer com isso? Rodrigo apontou para Daniel. Tudo o que falamos aqui está sendo transmitido ao vivo. Daniel tirou o celular do bolso com a tela piscando. O vídeo estava sendo transmitido diretamente para uma página de jornalismo investigativo online. O líder olhou para a tela e praguejou. Rodrigo manteve a expressão firme. Se atirarem em nós, milhões de pessoas vão ver quem são vocês. O jogo acabou. Os homens hesitaram. Por um segundo, Rodrigo pensou que haviam vencido. Mas então, o líder baixou a arma e sorriu de lado. Vocês são espertos, mas isso não acabou. Ele fez um sinal para os outros e eles saíram rapidamente pela porta da frente. O silêncio tomou conta da sala. Rodrigo olhou para André e depois para Daniel, que ainda segurava o celular tremendo nas mãos. O jornalista pegou o telefone e olhou a transmissão. Havia mais de 50.000 pessoas assistindo. André soltou uma risada curta. Vocês realmente fizeram isso. Rodrigo sentou-se, sentindo o peso de tudo o que aconteceu. Agora o mundo sabe. Daniel soltou o ar preso nos pulmões. E eles sabem que não podem mais nos parar em silêncio. Rodrigo olhou para André. Acha que agora temos uma chance? O jornalista sorriu, ainda incrédulo com o que aconteceu. Agora eles estão encurralados. Mas no fundo, Rodrigo sabia que a guerra ainda não havia acabado. Ela estava apenas começando. A transmissão ao vivo ainda repercutia na internet quando Rodrigo, Daniel e André deixaram a redação do jornal e se esconderam em um hotel barato na periferia da cidade. Nenhum deles falava. Apenas o som das notificações incessantes nos celulares quebrava o silêncio tenso do quarto. Rodrigo rolou a tela do telefone.
A notícia estava se espalhando como fogo. Milhares de pessoas compartilhavam o vídeo. Alguns sites já começavam a publicar matérias sobre as revelações do hospital. Ele olhou para André. Agora a história está nas mãos da imprensa. O jornalista assentiu. Mas isso não significa que vencemos. Daniel, sentado no canto do quarto, parecia inquieto. E se eles tentarem apagar isso, derrubar os vídeos, desmentir tudo? André respirou fundo. Eles vão tentar. Mas agora há jornalistas investigando, perguntando. A história está começando a ganhar força. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Sabia que cada minuto que passava aumentava o risco de retaliação. E o medo foi confirmado quando o telefone de André vibrou. Ele atendeu e colocou no viva voz. Vasconcelos, você sabe no que está se metendo? A voz do outro lado era fria, ameaçadora. A matéria já saiu. O que vocês podem fazer agora? André retrucou. Sempre há algo que podemos fazer. Você e seus amigos não são intocáveis. A ligação foi encerrada. Daniel levantou a cabeça. Eles sabem onde estamos? O silêncio na sala foi a resposta. Rodrigo olhou pela janela do hotel. A rua estava vazia, mas ele sentia que isso não duraria muito tempo. Ele se virou para André. Conseguimos expor tudo, mas eles ainda têm poder. André cruzou os braços. A única forma de nos protegermos agora é garantir que essa história fique grande o suficiente para que eles não possam nos tocar. Rodrigo pegou o celular e começou a discar. Então vamos fazer isso acontecer. Eles ainda não estavam seguros. Mas agora, o hospital também não estava. O silêncio no quarto do hotel era sufocante. Rodrigo, Daniel e André mal haviam dormido desde que a história começou a se espalhar. Cada ruído no corredor fazia com que olhassem para a porta, prontos para fugir. Rodrigo sabia que era apenas questão de tempo, até que o hospital tomasse uma atitude mais agressiva. E ele estava certo. Na manhã seguinte, Daniel foi até a recepção comprar café, enquanto Rodrigo e André discutiam o próximo passo. Mas o garoto não voltou. Rodrigo sentiu um frio no estômago. Ele se levantou de imediato e saiu para o corredor, o coração martelando. O elevador estava aberto, vazio. O café que Daniel segurava estava caído no chão, o líquido se espalhando pelo piso. E então, ele viu. Lá fora, um carro preto acelerava para longe. Merda! Rodrigo correu para as escadas, descendo os degraus 2 a 2. Quando chegou à rua, só conseguiu ver o carro desaparecendo na esquina. André parou ao lado dele, sem fôlego. Levaram ele? Rodrigo fechou as mãos em punho. Levaram! O pânico tentou tomar conta dele, mas ele não podia ceder ao medo agora. Pegou o telefone e discou para Daniel. Chamou 1, 2, 3 vezes. Nada. Então, quando estava prestes a desligar, a chamada foi atendida. A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Se quiser ver o garoto de novo, suma da cidade. A ligação caiu. Rodrigo ficou parado por um momento, a respiração pesada. Eles não querem matar ele, disse mais para si mesmo do que para André. Querem nos obrigar a sumir. André olhou para ele sério. E você vai? Rodrigo não pensou 2 vezes. Vou, mas vou levar Daniel comigo. A negociação foi rápida. Rodrigo recebeu um endereço para buscar Daniel e a instrução clara. Se desaparecerem agora, o garoto será liberado sem ferimentos. Ele não tinha outra escolha. Horas depois, seguiu para o local indicado. Quando chegou, Daniel foi jogado para fora de um carro, os olhos assustados, o rosto sujo. O veículo desapareceu antes que Rodrigo pudesse reagir. Rodrigo correu até ele. Você está bem? Daniel assentiu, ofegante. Eles disseram que se eu tentasse escapar, matariam você. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Eles estavam jogando um jogo perigoso e agora precisavam sair do tabuleiro. Ele ajudou Daniel a entrar no carro. Estamos indo embora. Daniel olhou para ele. Para onde? Rodrigo deu partida no motor. Para onde eles nunca possam nos encontrar. Eles partiram naquela noite, cruzando a fronteira para outro estado, sem olhar para trás. Mas Rodrigo sabia que essa luta ainda não havia terminado.
E então, o telefone tocou. Era Dr. Henrique. Rodrigo! Camila acordou. Rodrigo sentiu o mundo parar por um segundo. O quê? Ela acabou de despertar. Mas ainda está muito fraca. Você precisa voltar. Rodrigo fechou os olhos. Ele não podia voltar agora, mas também não podia deixá-la sozinha. E então percebeu. O hospital ainda queria silenciá-los, e agora sabiam que Camila estava acordada. Isso significava que ela também estava em perigo. E Rodrigo não ia permitir que a levassem de novo. Ele precisava agir. Mas antes tinha que decidir algo muito mais difícil. Se voltava para salvar Camila ou se continuava fugindo para manter Daniel vivo. Rodrigo manteve as mãos firmes no volante enquanto dirigia de volta para a cidade. Daniel estava ao seu lado, mas dessa vez o garoto não tentou convencê-lo a fugir. Ambos sabiam que não havia mais para onde correr. Camila estava acordada, e isso significava que o hospital não desistiria até silenciá-la de vez. Rodrigo não ia deixar isso acontecer. Ele olhou pelo retrovisor. Tinham passado a noite na estrada, mudando de rotas e evitando estradas principais. Não havia sinais de que estavam sendo seguidos, mas Rodrigo não baixaria a guarda. A batalha final estava prestes a acontecer, e dessa vez ele não enfrentaria isso sozinho. Ao amanhecer, Rodrigo parou o carro em um estacionamento discreto e pegou o celular. Discou um número que não ligava havia anos. A ligação foi atendida rapidamente. Capitão Almeida. Rodrigo respirou fundo. Preciso da sua ajuda. Houve um breve silêncio. Moreira? Sim, tenho provas de um esquema criminoso dentro do hospital, mas preciso de apoio para prender esses criminosos. O policial não respondeu de imediato. Rodrigo sabia que Almeida era um dos poucos dentro da corporação que ainda tinha integridade. Mas isso não significava que ele entraria nessa guerra sem hesitar. Finalmente, a resposta veio. Onde nos encontramos? Rodrigo olhou para Daniel. Vou até você, mas seja rápido. Eles podem agir a qualquer momento. Uma hora depois, Rodrigo estava sentado em uma cafeteria discreta de frente para Almeida. O policial, um homem de expressão dura e olhar analítico, examinava os documentos que Rodrigo trouxera. Quando terminou, largou os papéis sobre a mesa e suspirou. Isso é grande, mas você sabe que prender alguns médicos não vai acabar com isso, certo? Rodrigo assentiu. Sei, mas é um começo. Almeida cruzou os braços. Você tem um plano? Rodrigo olhou para Daniel e depois de volta para o policial. Vamos atrair eles para uma armadilha. Camila estava na UTI de um hospital privado. O plano era simples, mas arriscado. Fazer parecer que ela seria transferida para outro local, para ver quem tentaria impedi-los. Almeida montou uma equipe com policiais infiltrados no hospital. Vestidos como funcionários, eles esperariam pelo momento certo para agir. Rodrigo entrou no quarto de Camila e sentiu o peito apertar ao vê-la acordada. Ela estava pálida, com olhos cansados, mas sorriu fraco ao vê-lo. Você voltou. Rodrigo pegou sua mão. Nunca deveria ter saído. Ela piscou lentamente. Eu vi o que vocês fizeram. O vídeo... Rodrigo assentiu. Agora precisamos garantir que você saia daqui com vida. Camila respirou fundo. Eles ainda não desistiram, né? Rodrigo olhou para Daniel, que estava na porta, atento a qualquer movimento. Não. Mas dessa vez, eles é que vão cair na armadilha. A notícia sobre a transferência de Camila foi espalhada propositalmente. Eles sabiam que alguém dentro do hospital passaria a informação para as pessoas erradas. E foi exatamente isso que aconteceu. Meia hora antes da suposta saída da ambulância, 3 homens armados entraram no hospital. Se dirigiram diretamente para a ala da UTI, vestidos como seguranças particulares. Mas o que eles não sabiam é que estavam sendo observados. Almeida e seus homens estavam espalhados pelo hospital, discretamente preparados para agir. Rodrigo e Daniel ficaram no corredor, esperando o momento certo. Os 3 homens chegaram à porta do quarto de Camila. Um deles olhou para os lados e fez um sinal para os outros 2. Foi ali que Almeida decidiu agir. Polícia, abaixem as armas!
O hospital se transformou em um caos em questão de segundos. Os três tentaram reagir, mas foram rendidos antes de conseguir sacar as armas. Rodrigo observou tudo acontecer com a respiração acelerada. Era isso. Eles tinham capturado alguns dos responsáveis, mas algo dentro dele ainda não estava certo. Camila estava segura. Alguns criminosos haviam sido presos, mas os chefes de verdade ainda estavam soltos. Rodrigo sabia que essa história ainda não havia acabado e, no fundo, sentia que ainda precisaria lutar mais uma vez. A noite estava sufocante. Rodrigo estava sentado no banco de uma praça deserta, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa. O cheiro de grama molhada misturava-se com o ar denso da cidade, mas ele não percebia nada disso. Seus olhos estavam fixos na arma ao seu lado. Ele sabia onde encontrar Dr. Marcelo Andrade, o verdadeiro responsável pelo que aconteceu com Camila, pela perseguição, pelas vidas que foram destruídas. O homem ainda estava solto, protegido pelo dinheiro e influência. E a polícia não conseguiria tocá-lo. Rodrigo sentiu o peito arder. Eles ganharam uma batalha, mas a guerra ainda estava longe do fim. O pensamento o consumia. E se ele resolvesse isso sozinho? Sem leis, sem investigações, apenas justiça pelas próprias mãos. O som de passos se aproximando o fez erguer o olhar. Daniel parou à sua frente, os braços cruzados, a expressão carregada de preocupação. O que você está fazendo aqui sozinho? Rodrigo desviou o olhar, pensando. Daniel olhou para a arma ao lado dele e franziu a testa. Isso não parece só pensar. Rodrigo pegou a arma e a guardou de volta no casaco. Eu sei onde ele está. Daniel não precisou perguntar de quem ele falava. O garoto suspirou e sentou-se ao lado dele. E o que você vai fazer com essa informação? Rodrigo ficou em silêncio. Daniel o observou por um momento antes de dizer: você quer justiça ou quer vingança? Rodrigo apertou os punhos. Qual a diferença? A justiça põe um fim nisso de verdade. A vingança só destrói você no processo. Rodrigo passou as mãos no rosto, sentindo o peso da decisão. Daniel continuou. Se você for atrás dele sozinho, tudo pelo que lutamos terá sido em vão. Todo o risco que corremos, todas as provas que conseguimos, nada disso vai importar. Rodrigo olhou para ele, vendo nos olhos do garoto uma maturidade que não combinava com sua idade. Você acha que ele vai pagar pelos crimes? Daniel não desviou o olhar. Não se você acabar com ele antes da justiça fazer isso. O silêncio entre os dois foi pesado. Rodrigo sentia a raiva queimando dentro dele, o desejo de acabar com tudo da maneira mais simples, mas ele sabia que Daniel estava certo. Se cruzasse essa linha, nunca poderia voltar atrás. Rodrigo soltou um longo suspiro. Então, o que fazemos agora? Daniel sorriu de lado. Agora nós fazemos do jeito certo. Rodrigo se levantou, jogando a arma em uma lixeira próxima. Era hora de terminar isso da maneira certa. O burburinho das redações de jornais, os noticiários repletos de manchetes bombásticas e a explosão de informações na internet confirmavam o que Rodrigo já sabia. Não havia mais como esconder a verdade. A história estava por toda parte. Escândalo no hospital. Esquema milionário é desmascarado. Presidente do Conselho Médico e diretores são presos. Testemunhas revelam segredos macabros de uma rede criminosa. As imagens estampadas nos jornais mostravam Dr. Marcelo Andrade algemado, sendo escoltado para fora de um edifício. Junto a ele, outros nomes de peso da elite médica e financeira da cidade. Rodrigo observou a TV, impassível. Eles tinham conseguido. Cada passo, cada perda, cada risco, tudo valeu a pena. Camila se aproximou, ainda um pouco fraca, mas com um brilho nos olhos que Rodrigo não via havia tempos. Ela se sentou ao lado dele no sofá e segurou sua mão. Acabou. Rodrigo apertou os dedos dela levemente. Finalmente. Ele sentiu Daniel se jogar no sofá ao lado deles, com o celular na mão. Vocês viram quantas curtidas o nosso vídeo tem? O garoto perguntou empolgado. O mundo inteiro está falando sobre isso.
Rodrigo sorriu. Não fizemos isso para viralizar, Daniel. O garoto riu. Eu sei, mas ainda assim é legal ver aqueles malvados caindo na frente de todo mundo. Rodrigo riu baixo. Ele não poderia negar isso. Camila olhou para Daniel e depois para Rodrigo. E agora? O que vem depois disso? Rodrigo olhou para o garoto ao seu lado. O menino que antes era apenas um estranho, um sobrevivente das ruas, agora era parte de sua família. Ele passou o braço pelos ombros de Daniel e olhou para Camila. Agora, a gente recomeça, juntos, 5 anos depois. O vento batia suavemente na varanda de madeira da nova casa, trazendo consigo o cheiro de grama recém-cortada e o barulho distante das ondas. Rodrigo, sentado em uma poltrona confortável, segurava uma xícara de café e observava o horizonte. Tudo estava diferente agora. Camila, totalmente recuperada, estava no jardim, podando algumas flores. O brilho em seus olhos havia voltado, e sua energia, antes consumida pela dor e pelo medo, agora era canalizada para a vida tranquila que finalmente haviam conquistado. Daniel, agora com 17 anos, estava sentado na mesa do lado de fora, rabiscando em um caderno. Ainda escrevendo aquele livro? Rodrigo perguntou, sorrindo. Daniel revirou os olhos. É um artigo, na verdade, para um projeto da escola, sobre como o jornalismo pode mudar o mundo. Rodrigo riu. Então quer ser jornalista agora? Daniel sorriu. Alguém precisa continuar expondo as verdades, né? Rodrigo olhou para ele com orgulho. Aquele garoto que um dia sobreviveu nas ruas agora tinha um futuro brilhante pela frente. Ele pegou um envelope na mesa e o deslizou até Daniel. O garoto olhou para ele desconfiado. O que é isso? Rodrigo sorriu. Os papéis de adoção. Daniel piscou algumas vezes, como se estivesse tentando absorver a informação. Você quer dizer que agora é oficial. Você sempre foi parte da nossa família, Daniel. Só estamos colocando isso no papel. Daniel olhou para Rodrigo e para Camila, que havia parado tudo para observá-los. Ele abriu a boca para falar algo, mas não conseguiu. Apenas assentiu, segurando os papéis com força. Rodrigo bagunçou o cabelo dele, rindo. Acho que é um sim. Camila se aproximou e envolveu os dois em um abraço apertado. Pela primeira vez em muitos anos, não havia medo. A única coisa que restava era um novo começo. E pela primeira vez, Rodrigo sentia que estava exatamente onde deveria estar. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!